Olá, Anjinho e Anjinha, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, a gente está dando início aqui uma explicação partes, tá? Partes. A gente vai explicar modelo por modelo em vídeos curtos, tá? Para exatamente você não estar se cansando. Nessa primeira parte a gente vai falar, tá, sobre o modelo primitivo, o modelo teórico, tá? Criado aí por Demócrito Lecito. Então, assim, evolução dos átomos. Eu sou o professor Francis dos Santos. Vamos lá para o início, tá? Olha só. Vamos lá. Evolução dos átomos. A partir do reconhecimento que toda matéria é formada por átomos, podemos conhecer a evolução dos modelos atômicos. Então, olha só aqui, ó. Aqui ele está falando que a matéria é formada por átomos. Mas como é que começou essa ideia de querer buscar átomo? De onde é que surgiu isso? Vamos voltar um pouco aqui algumas dúvidas que até hoje eles perpetuam, né? Olha só. Perguntas mais naturais que surgem quando pensamos nesse assunto são as seguintes, ó. De onde venho? Por que estou aqui? Para onde eu irei? Quem me originou? E para quê? Do que sou feito? Aqui são perguntas que até hoje a humanidade se pergunta, né? Existe estudos, teorias, aí vamos para a história, filosofia. Você tem assim algo inconcluso ainda hoje. Mas tudo bem. Vamos entender pelo menos de que a gente é feito, vamos entender nossa estrutura, né? O restante vai vir com o tempo, e aí você vai começando a compreender algumas ideias e vendo se concorda ou não, tá? Olha só. A ideia de átomo veio lá da Grécia Antiga, tá? Veio com Demócrito e veio com Lecito, e no século V a.C. Esses dois filósofos, tá? Aqui um belo dia, eles estavam conversando e caminhando e vendo, e aí começaram a ver a ideia de tipo assim, vamos lá. Demócrito perguntou a Lecito, Lecito, se eu pegasse uma pedra e eu quebrasse ela no meio, o Lecito, bom, ficaria duas partes. E se eu continuasse pegando essa pedra, os pedaços dela, o outro pedacinho dela aqui, e continuasse quebrando? Aí você teria mais outras partes. E se eu quebrasse, até ficar um pequeno pozinho? E aí, bom, aí você talvez não consiga mais quebrar. Bate e vai quebrando, vai tentando. Aí disse, você não vai conseguir mais quebrar isso aqui. O que é que ele deu o nome? Ele deu o nome de átomo, tá? E disse que isso aqui é a menor partícula que constitui a matéria, segundo observações. É tanto que é conhecido como modelo atômico primitivo ou modelo atômico teórico, que foi baseado a partir de observações. Ele não tinha experimentos ainda, tá entendendo? Então, assim, é só uma lógica, tá? Então ele pegou a ideia de que chegava numa partícula bem pequenininha, num pozinho, ele não conseguia mais quebrar, e ali era exatamente a constituição da matéria, e ali ele se baseou e deu a ideia, deu a teoria dele de que existia o átomo, que era a unidade, era vital da matéria, do que era constituído a matéria dessa pequena partícula que não era possível se ver, tá? Isso aconteceu no século V a.C., tá entre 460 a 370 anos antes de Cristo na Grécia Antiga, com os filósofos Demócrito e Leucipo, tá bom? Aí vamos lá então. Olha só, modelo primitivo. Toda a matéria não é contínua e é constituída por átomos e vazios. Átomo é uma partícula muito pequena e divisível, não divisível, tá? Desculpa, invisível e não divisível. Só que isso, na época, não era aceito. A teoria foi lançada, fizeram até chacota do Demócrito Lecito, só que não foi aceita essa teoria. A teoria ficou perpetuando aí rodando e o pessoal achava que era besteira. Por quê? Na época tinha um carinha chamado Aristóteles, né? Aristóteles. E o cara era realmente o cara da época, tá? Era o artista mais famoso hoje em dia que você deve conhecer. Então ele dizia o seguinte, ele dizia que a matéria é constituída por quatro elementos fundamentais, água, terra, ar, fogo. A partir dessa ideia, era aceita no tempo que a matéria é constituída por esses quatro elementos.
né? Existe até um desenhozinho chamado Capitão Planeta, onde ele junta os 4 elementos e ainda tem um coração que aí dá Capitão Planeta que vai salvar o mundo, né? Tudo. A ideia vem mais ou menos daqui, da ideia de Aristóteles, né? De que a matéria é constituída desses 4 elementos. Tá? E aí, como Aristóteles dizia isso, o pessoal aceitava a ideia de Aristóteles, mas não aceitava a ideia de Demócrito Clecipo, né? E aí continuamos, né, vendo aqui, ó. Vamos lá, Aristóteles, século 4 a.C. Tá? O modelo de Demócrito Clecipo foi rejeitado por um dos maiores filósofos, que era o Aristóteles, tá? E aí Aristóteles acreditava que a matéria é constituída por 4 elementos. Então aí a ideia, né, ela ficou, né? E aí e aí esse modelo Demócrito permaneceu na sombra durante 20 séculos, tá? Durante 20 séculos esse modelo aí, né, ele ficou aí, né? 20 séculos é o quê? Cada século são 100 anos, tá? Aí você pega aí 100 vezes 20, você tem aí 2.000 aninhos, tá bom? 2.000 aninhos. Olha só quanto tempo, né, a nossa evolução levou para aceitar uma ideia que na época era feita de chacota e hoje é uma das ideias mais importantes da humanidade, tá? Gente, a gente encerra essa primeira parte aqui, é o primeiro vídeo, tá? A gente fecha aqui com o primeiro modelo atômico teórico ou primitivo, tá? E aí no próximo vídeo a gente vai estudar sobre Dalton, né? Vamos entender o nosso primeiro modelo atômico agora experimental, tá bom? Bom, até mais a todos, obrigado, valeu!